E a barbaridade ocorrida na creche em Blumenau, Santa Catarina, é mais uma amostra de como o Brasil está doente. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão valeu. Porque assim você nos ajuda a manter esse espaço e fazer com que a gente consiga chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na quinta-feira, 6 de abril, são agora 1h30 da tarde, e na véspera, dia 5, o Brasil ficou horrorizado com mais um massacre em uma unidade escolar, dessa vez numa creche em Blumenau, Santa Catarina. Um sujeito, enfim, não vou falar nomes aqui, enfim, cometeu crimes, assassinou 4 crianças, deixou outras 5 feridas, com golpes de machado. Vasculharam as redes sociais do cara e descobriram que viram que ele era apoiador do Bolsonaro, admirador do Bolsonaro, de toda essa cultura da violência. E isso é mais um sintoma de como esse Brasil já vem há muito tempo, não de agora, adoecido. Boa parte dos brasileiros está adoecido pelo discurso da violência, pela ódio à violência, em ter a violência como resposta a questões, seja do seu dia a dia, seja questões mais complexas que envolvem a sociedade como um todo. É preciso que a gente pare, a gente enquanto povo, né, que a gente pare para debater isso a fundo e que de forma uníssona, não sem discussão, que se trace caminhos para resolver o problema. Não é de agora que esse caso não é resultado de ações recentes, né? Fala-se do Bolsonaro, e aqui eu não estou passando pano para o Bolsonaro, inclusive quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que se tem uma coisa que esse canalzinho aqui não faz é passar pano para Jair Bolsonaro, mas Bolsonaro surfou a onda da violência. Ele e quem engendrou essa candidatura dele à presidência da República, que são figuras que usam coturnos. Isso tem registro, tem tudo, registro em vídeo, né? A candidatura de Bolsonaro foi lançada 15 dias, mais ou menos, após a reeleição da Dilma Rousseff em 2014, dentro da escola da AMAN, né? da escola da Agulhas Negras do Exército, ou seja, que formam os oficiais, que formam os generais de amanhã, chamaram o Bolsonaro de líder quando ele lançou sua candidatura a presidente na sede da AMAN no Rio de Janeiro. Por que eu digo isso? Há muito tempo que a gente tem no Brasil sendo cada vez mais arraigada a cultura da violência. Bem verdade que durante muito tempo foi de legitimação, inclusive, da violência policial. E sim, eu estou falando desses programas policiais, como algumas figuras aqui em Alagoas chamavam mais antigamente, hoje já quase ninguém fala isso, da TV pinga-sangue, né? Tem tanto sangue no noticiário que você bota um balde embaixo, ele enche de sangue. Isso tem há muito tempo. Eu era criança, eu lembro que tinha programas nos rádios, e aí começou de televisão falando, enaltecendo as ações policiais de forma acrítica. Toda ação bem engedrada por policiais que combatem o crime, que prendem criminosos, ela deve ser reconhecida como tal, que reforça a importância das forças de segurança. O debate não é isso, o debate é enaltecer acriticamente quando se comete violência, quando o Estado, através dos policiais, comete violência contra cidadãos, enfim. A pessoa que comete crime, ela não é inimiga, né? Esse conceito de inimigo é conceito do militar. E há muito tempo que a gente tem essa cultura no Brasil. E a candidatura Bolsonaro surfou essa onda, inflando ainda mais essa cultura da violência contra o inimigo. Seja o inimigo político, seja o inimigo de identidade, seja o inimigo ideológico, ou seja, o que quer que cada um entenda como inimigo. Isso foi sendo estimulado há muito tempo, né? Contra os mimizentos, contra aquelas figuras que querem tornar toda a sociedade gaysista, esse tipo de coisa. E isso vem desdobrando nesse tipo de situação que a gente vive em Blumenau, que já há algum tempo no Brasil tem aumentado sua frequência. E aí a gente teve também no governo Bolsonaro, e é importante destacar, esse liberou geral de armas de fogo, que colocou
ou possibilitou que tudo quanto é tipo de doido tenha uma arma de fogo em casa. Ou o caso de Blumenau não foi com arma de fogo, mas poderia ter sido e talvez não, provavelmente teríamos tido um desfecho muito pior. E isso é um problema, inclusive, na minha avaliação, geracional, que nós, enquanto povo brasileiro, vamos ter que resolver para nos livrarmos disso ao longo de décadas. De 5 de abril para 6 de abril, né, de ontem para hoje, do eu gravar esse vídeo, grandes veículos de imprensa e alguns menores também noticiaram que não vão mais divulgar os massacres, os autores, enfim, a fim de não dar engajamento, porque entende-se, muito especialistas, enfim, que esse tipo de criminoso ele quer ser reconhecido, ele quer estrela, ele quer aparecer, né, ele quer que sua obra seja reconhecida. É verdade, isso faz sentido e é bom que o faça, né, que pare de se divulgar esse tipo de coisa. Inclusive países como o Uruguai, por exemplo, para reduzir a violência, isso estou falando de alguns anos atrás, né, muitos anos atrás, passaram a não mais exibir em suas redes de televisão programas desse tipo policiais que enaltecem a violência, desde que seja do Estado, de forma quase cinematográfica. Essa ode à violência, seja de que lado, aspas, for, dos conflitos é que estimula esse tipo de coisa, né? Criticar, dizer que que tem muita mimizagem na sociedade também estimula, né? Porque você estimula a jovens, crianças, enfim, a praticarem bullying com outras crianças e as que sofrem bullying não querem reclamar, ficam absorvendo tudo aquilo para não serem mimizentas e uma hora isso explode. E aí um monte de gente vai dizer que passou por bullying quando era criança e cresceu normal. Bom, o conceito de normal é meio amplo, mas aí você pega um caso específico para colocar no todo. Esse assassino de Blumenau, ele não tem 5 anos de idade, ele já é um adulto, uma pessoa adulta, entendeu? E de outros casos também, então muito provavelmente o gatilho motivacional para construir esse tipo de comportamento se deu quando essa figura era mais nova, era criança. Isso é só um aspecto, tá? Não tem como a gente dar a totalidade, nem eu, nem ninguém, numa fala, enfim, alguns minutos, o que quer que seja, dar a totalidade a isso. De fato, as pessoas que pensaram a candidatura de Jair Bolsonaro e eu próprio, quando estive na presidência da República, também tem uma cota de responsabilidade nesse tipo de coisa, porque estimulou o quanto pôde esse tipo de prática violenta. E isso não dá para negar, né? Não é só o liberou geral das armas, né? A ode à morte. Bolsonaro, candidato, fez campanha falando em metralhar petistas, né? A questão do negacionismo da vacina, enfim, toda essa paranoia semi-coletiva, porque a gente não dá para dizer que todo mundo, mesmo ainda apoiadores dele, pensando no todo como ele, mas a gente tem esse tipo de comportamento e é importante se debruçar sobre isso, né? Na véspera de eu gravar esse vídeo, no dia 5, na Assembleia Legislativa aqui de Alagoas, e esse tipo de discurso se reproduziu bastante em outras casas legislativas, apenas tratando da questão de fortalecer policiamento na porta de escolas. Em alguns outros locais se fala até em dar armas para professores defender os alunos, ou seja, a segunda parte é puramente mais tratar a violência com mais violência. A questão da polícia na porta das escolas, ela é uma medida importante, sim, né? Você ter policiamento na porta de escolas e unidades educacionais, de ensino, enfim, mesmo superior, ensino básico, ensino médio, ajuda a coibir a prática de violência, de crimes contra a vida, esse tipo de coisa, e isso é verdade e também ninguém aqui é doido de estar negando esse tipo de coisa. Mas isso não resolve o problema, isso é um band-aid em cima de uma ferida. E é isso que o Brasil está. O Brasil está ferido, né? Está ferido sociologicamente, psicologicamente. É preciso tratar geracionalmente o povo brasileiro para que mude. O primeiro passo é tirar o discurso da violência da ordem do dia, é a primeira coisa, e a partir daí ir tratando esse tipo de situação, pensando sempre no médio e longo prazo.
Se botar policial na porta da escola não resolve o problema, ajuda a evitar, mas não resolve o problema, ou seja, não combate a causa, apenas o efeito, pontuar, cravar culpado A, B ou C somente, também não. Porque isso, como eu falei aqui, isso é de muito tempo, isso é muito longo, desse tipo de coisa que acontece. Isso até diminuiu aqui em Alagoas, eu vou dar outro exemplo a partir da minha realidade. Que Alagoas, é verdade, pelo menos do ponto de vista das notícias, diminuiu bastante. Mas até pouco tempo atrás, era muito comum essa cultura aqui no estado do alagoano brabo, do alagoano violento, do alagoano que usa faca peixeira, que anda armado, que todo esse trololó de ódio e a violência que se tinha aqui em Alagoas. E muita gente levava isso a sério, a ferro e fogo. Então veja, o mais difícil que a gente tem, de mudanças que a gente pode fazer no país, é a mudança cultural. Porque mudar estruturalmente uma cidade, às vezes 2, 3 ruas, 4 ruas, abriu uma avenida, subiu um prédio, botou uma ponte, já mudou a estrutura de uma cidade. A gente consegue mudar localidades de outras formas, mudar até o viver do cotidiano das pessoas de outras formas, melhorando o transporte público, piorando o transporte público, abrindo vias, fechando vias, abrindo escolas, fechando escolas, colocando fábricas, tirando fábricas, enfim, a gente consegue fazer isso. Mas a cultura, do ponto de vista mais amplo da palavra, a mentalidade, a forma de ver o mundo, isso demora muito para mudar. E é por isso que precisa dar um basta nesse tipo de coisa em escolas, nesse tipo de massacre e violência em escolas, mas pensando que isso só vai se resolver em médio prazo. É preciso que a gente trate a causa e não o efeito, que a gente trate a doença e não a ferida daquela causa. Eu sequer tenho um fecho, uma opinião formada sobre esse tema, porque ele é muito complexo. E se eu trouxesse algo aqui, eu estaria completamente louco ou mentindo para quem assiste esse vídeo. E não é esse o meu objetivo aqui. É preciso problematizar de verdade o problema e buscar as alternativas. Mas, com certeza, passa pelo fim da ode à violência. Até quando a gente vai ficar lidando com esse tipo de coisa e achando que armar pessoas e botar policial na rua vai resolver? Porque não vai. Tampouco endurecer leis, porque quem vai cometer o crime não vai parando de cometer o crime para ler Código Penal e olhar, eita, aqui eu vou pegar X anos de cadeia, vou não fazer. Não vai. Essa doença não é de tratamento fácil, não bastam 2 comprimidinhos ali e está resolvido. É um problema que é uma doença, que precisa de tratamento de médio e longo prazo. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição aqui no canal. Peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Vamos lá. Leia também meu blog de texto, que esse link está passando aqui embaixo da tela. Peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, não vale xingar, nem falar do mundo do povo. Um grande abraço.